Paz, meu querido, tudo bem? Estou aqui para a terceira live, terceira parte do nosso estudo aqui sobre 40 regras de hermenêutica. Eu já fiz a primeira parte com 10 regras, a segunda parte com 15 e agora a terceira e última parte com mais 15 regras de hermenêutica. Depois eu vou tentar juntar tudo isso e fazer um vídeo apenas, amém? Mas vai estar disponível tanto no Face quanto no YouTube. Cada uma das partes, depois eu vou juntar tudo, amém? Então vamos para a 16ª regra de hermenêutica. Quando uma palavra estiver etimologicamente difícil de comparar, use outras traduções e versões bíblicas. Perceba o emprego daquela palavra na frase. Então, quando uma palavra tiver um sentido muito obscuro, muito difícil, procure outras referências para entender o que aquela etimologia daquela palavra, aquela origem daquela palavra quer dizer, qual é o significado daquela palavra. Amém? Então, essa é a 16ª regra de hermenêutica. A 17ª. Procure entender o cenário histórico-cultural, os costumes, economia, política, use livros de autores sérios e de cunho acadêmico para compreender aspectos. Então, assim, procure entender todo o cenário histórico-cultural, como eu já falei em outras regras, sobre costume, economia, como é que era a economia daquela época, como é que funcionava a política daquela época. Se você tiver dificuldade, procure livros de autores sérios, comprometidos, autores que trazem conteúdo acadêmico realmente sério sobre esse assunto. Então essa é a 17ª regra de hermenêutica. A 28ª regra. Quando uma determinada expressão usada por um personagem bíblico não for de fácil entendimento, deve-se buscar em outras passagens do mesmo livro ou de outros escritos para o mesmo autor. A mesma expressão para poder compreender melhor a intenção do autor. Ou seja, você lê uma passagem de um livro de 1 Coríntios, tinha uma expressão que você não entendeu. Procure do mesmo autor Paulo, na segunda carta, ou seja, 2 Coríntios, ou outro Gálatas, qualquer outro livro que Paulo escreveu, para entender o que ele quer dizer com aquela expressão, para entender qual é o emprego dessa expressão daquele autor. Então essa é a 28ª regra de hermenêutica. Procure expressões próximas daquele autor em outros livros do autor da Bíblia. 29ª regra. Procure entender a Bíblia no sentido total. Ou seja, se você lê uma passagem na Bíblia, em um livro, procure o que todo aquele livro quer dizer e até mesmo a Bíblia como um todo que ela quer dizer. Essa é a 29ª regra de hermenêutica. A 30ª regra de hermenêutica. Uma doutrina, para ter fundamento e validade, ela precisa sempre respeitar os ensinos fundamentais como um todo. Deve-se haver, no mínimo, de 2 a 3 passagens claras, concisas e correlacional com a teologia ortodoxa bíblica. Ou seja, toda passagem, para realmente ter uma validade doutrinária, ela tem que ter no mínimo 2 a 3 versículos claros, concisos, objetivos, dando margem total sobre aquela doutrina, para então realmente ser válida como uma doutrina. Então sempre procure ler a Bíblia e quando esbarrar nesses assuntos de doutrina, procure relação se há outras passagens que realmente dão clareza a essa doutrina, se há menções claras e objetivas sobre essa doutrina, para então realmente formular aquela doutrina e ser levada para a igreja. 31ª regra de hermenêutica. Ao estudar uma profecia apocalíptica, procure nas escrituras se há outra menção sobre o mesmo tema para que haja um paralelo final sobre todo, um aparato final. Ou seja, você leu uma profecia apocalíptica, procure em outras passagens, tipo Daniel também tem um livro apocalíptico, ou o próprio livro de Apocalipse, se há relação naquele assunto, realmente para você ter clareza, entender aquele assunto apocalíptico, aquela profecia. 32ª regra. Use as línguas originais dos textos dos autógrafos, quando for necessário, para compreender o significado das palavras. O que é os autógrafos? São aqueles originais que não existem mais. Hoje nós temos cópia da cópia da cópia. Mas procure entender a língua daquela época, a linguagem daquela época nos textos originais para compreender as passagens, pois muitas palavras ali
tem um outro sentido, e às vezes a gente acaba trazendo num sentido distorcido e acabamos formulando doutrinas infundadas. Então, eu sempre procuro entender as línguas originais daquele texto, para melhor compreensão daquele texto. 33ª regra. A palavra deve ser usada num conjunto da passagem para ganhar seu sentido e emprego. Então, assim, ó, sempre pegue aquela passagem, aquela palavra, e veja na frase o que ela quer dizer, para ver o emprego dela. Isso é uma técnica gramatical, né? Então, morte, mas o que está escrito antes e depois naquela mesma frase, para você entender o conjunto, todo o conjunto da frase e do parágrafo, tá bem? E depois na questão também de contexto da passagem, tá bem? 34ª regra. Para validar uma doutrina para o nosso tempo, devemos buscar se houve alguma mudança nessa mesma, em outras passagens paralelas. Então, se alguma doutrina você acha que é para hoje, você leu na Bíblia e acha que é válida, procure ver se naquele decorrer daquele tempo ela não foi modificada, se Deus não trouxe uma nova roupagem, que nem a gente costuma dizer, se não houve uma emenda naquela lei, né? Se não houve uma mudança naquele período, então sempre procure entender se não houve uma mudança até chegar a nós aquela lei. Porque às vezes você lê aquela passagem de uma lei, mas houve mudanças no decorrer do tempo. Então sempre procure entender se houve realmente uma mudança naquele texto. 35ª regra. O Antigo Testamento deve ser entendido na luz do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento dá luz para o Velho Testamento. Então, muitas coisas são respondidas quando você lê o Novo Testamento, você traz luz às coisas que passaram do Antigo Testamento. Então, essa é mais uma regra para você compreender, de fato, o Antigo Testamento, que para muitos é muito difícil de compreender. 16ª regra. Os textos no sentido espirituais devem ser interpretados espiritualmente, porém sem abandonar as regras de hermenêutica, para evitar uma interpretação fora da realidade bíblica. Ou seja, textos espiritualmente escritos, vamos dizer, revelado, deve ser interpretado espiritualmente. Então deve ser interpretado no espírito, não muitas vezes na razão, mas sem abandonar as regras, para não fugir. Você não pode pegar um texto que está escrito totalmente no sentido espiritual, com simbologias, com analogias, com tipos, antitipos, e querer colocar somente a razão naquele texto. Você não vai compreender aquele texto, então deve ser discernido espiritualmente. 37ª regra. Os evangelhos sinóticos devem ser integrados em um amplo estudo sobre passagens que se interligam, mas cada qual com sua visão sobre determinado assunto. Ou seja, os livros sinóticos, os evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, eles têm muitas passagens que basicamente são as mesmas, mas com as suas visões separadas. Então procurem juntar tudo isso no estudo, mas respeitando a visão de cada autor sobre determinado assunto. É isso que fala a 37ª regra de hermenêutica. A 38ª regra de hermenêutica. Um texto bíblico deve ser encarado dentro do seu gênero literário, para receber a interpretação adequada. Como eu falei, procure então sempre o gênero para receber a interpretação adequada. Cada gênero literal tem o seu significado, tem as suas regras para estabelecer realmente o que o autor quer dizer. Então essa é a 38ª regra de hermenêutica. A 39ª regra de hermenêutica. Entre uma doutrina do Velho Testamento e outra do Novo Testamento, se ambas se referem ao mesmo assunto, mas de aspectos diferentes, deve-se usar a qual representa a dispensação da graça. Então, assim, no Velho Testamento há uma doutrina e no Novo há uma doutrina, mas elas meio que se interlaçam, mas são aspectos diferentes. Dê preferência àquelas que são da dispensação da graça para o nosso tempo, o novo Evangelho, Cristo, Jesus ressuscitado, uma nova aliança. Então, prefira a nova aliança entre duas doutrinas iguais, mas de aspectos diferentes. Dê preferência sempre ao Novo Testamento, ao tempo da graça, ao nosso tempo, aquilo que os cristãos estão vivendo. Amém? 40ª e última regra de hermenêutica. É necessário perceber do texto quando são palavras do próprio Jesus e quando é uma reflexão sobre as palavras de Jesus através de um personagem bíblico.
Então você tem que ter a capacidade de ler a Bíblia e ver quando é Jesus que está falando e quando é um autor falando por intermédio de Jesus, como se fosse o próprio Jesus, ou se referindo a Jesus, ou usando Jesus de referência. Então a gente tem que entender esses paralelos entre quando é Jesus, quando é um personagem falando sobre Jesus. Então você tem que procurar entender para que que não seja algo misturado, que daqui a pouco é um personagem falando a respeito de Jesus e você está botando aquele personagem como se fosse o próprio Jesus. Então essa é mais uma regra de hermenêutica. Procure entender quando é Jesus que está falando. Amém? Espero que todas essas 40 regras de hermenêutica seja muito útil para você, para os seus estudos. Né? Então tem 3 lives a respeito desse assunto. A primeira live são 10 regras de hermenêutica, a segunda com 15 e a terceira com 15. Depois eu vou juntar todas elas e espero que seja muito útil para os seus estudos, para edificação, para a compreensão dos textos bíblicos. E com certeza, se nós seguimos essas regras e muitas outras que tem por aí de pessoas sérias, nós vamos ter realmente, acho que vamos poder realmente ter, como é que eu vou lhe dizer, a gente vai poder ter um aparato total e sério sobre interpretação bíblica, não novas revelações como surgem todos os dias, e a gente acaba perdendo o rumo daquilo que realmente a Bíblia quer revelar, quer trazer para nós. Amém? Um abraço a todos meus queridos, todos que acompanham essas lives. Deus abençoe cada um de vocês. Amém?